Bom dia, Ariadne Grossi, advogada, especialista em direito condominial e imobiliário, com foco em gestão e prevenção de risco, com mais de 12 anos de atuação aqui no mercado, dando respaldo jurídico para a gestão condominial e para os condôminos. Olá, bom dia. Meu nome é Priscila Uemura, sou formada em administração e hoje eu sou gestora do condomínio Florais Cuiabá, um condomínio de alto padrão. Meu nome é Adriane Viquerlin Belo, eu sou subsíndica do Vila Jardim há 6 anos, sou professora, aposentada e aí agora me dedico realmente a algumas outras atividades e mais ao condomínio. Bacana. Olá, bom dia, meu nome é Luciano Amaral, sou síndico do condomínio Fradais dos Vale e estamos aí para participar. Agora a gente vai falar aqui sobre um tema bastante polêmico e eu acredito que vivido pela maioria dos condomínios verticais ou horizontais, né? O que fazer quando não é interesse dos condôminos em compor o conselho, né? Que é um órgão tão importante, participativo, né? E até fiscalizador dentro da gestão. Fique à vontade para dar a opinião de vocês sobre o tema. Então, esse eu tenho uma experiência. O nosso condomínio ele tem 10 anos e até então nós não tivemos esse problema. Pelo contrário, que bacana. Né, nós tivemos disputas internas. Né, e isso também acaba gerando uma outra dificuldade, um outro problema. Né? Mas a dificuldade da gente compor a chapa, né? Então, essa realmente a gente tem que convencer. Com certeza. É o poder, né, político que nós temos de convencer aquele meu vizinho, né? E eu acho que é muito importante a participação. Acredito até que todos os moradores deveriam passar por alguns meses na administração, porque é só quando a gente está do outro lado é que a gente consegue realmente entender a dinâmica, né, do condomínio. Perfeito. Você, Priscila, já teve alguma experiência sobre isso? Olha, lá no Florais Cuiabá tem uma particularidade, né? Os outros condomínios, os síndicos, a parte de diretoria, eles são remunerados. E no Florais Cuiabá, não. Eles são totalmente trabalho voluntário. Eles não ganham nem desconto na taxa condominial. E graças a Deus a gente nunca teve esse tipo de problema, né? Então, os condôminos, eles são participativos, o conselho deliberativo sempre conseguiu formar chapa e nunca teve chapas concorrentes. Sempre é uma única chapa, né? Tanto da parte da diretoria, tanto do conselho deliberativo. Então, assim, eu tenho graças a Deus, no Florais Cuiabá, é muito tranquilo em relação a isso. Bacana. Muito E você, Luciano? Com relação aos chapas do Conselho Consultivo, o nosso condomínio também nunca teve problemas. Todos participam, todos colaboram. E hoje, graças a Deus, nós estamos com um conselho muito bem alinhado. Que bacana. Então, é importante não só o conselho consultivo, mas o fiscal, né? Porque, assim, pelo Código Civil, não são órgãos obrigatórios, né? Mas se a gente passar ali pelos critérios de governança corporativa, o conselho fiscal, ele é o coração do condomínio, né? Ele que vai avaliar, que vai gerir, que vai fiscalizar o síndico, né? Então, a gente, enquanto jurídico, a gente até recomenda, né? Vocês estão de parabéns por estarem à frente de gestões que nos parecem bastante evoluídas nesse sentido, né? De não vivenciar esse tipo de problema, que a gente verifica muito nas assembleias, a falta de membros querendo participar, justamente por até em algumas ocasiões estarem numa posição contrária ao do síndico ali como um órgão fiscalizador. E a gente recomenda até a contratação de auditoria contábil, muitas vezes, né? E uma auditoria preventiva. E eu recomendo até mesmo para aqueles condomínios que têm um conselho ativo, porque muitas vezes ele é ativo, mas ele não é técnico, né? E às vezes o condomínio, o síndico, a gestão erra por não saber, né? Por estar fazendo algo equivocado, e quando a gente tem uma assessoria preventiva ali, para e passo, a gente tem tempo para corrigir isso, né? Para que a gente não chegue às vezes numa assembleia e tenha as contas reprovadas ou alguma assembleia mais desgastante. sim, e inclusive lá no nosso condomínio, a gente tem auditoria extra toda entrega de gestão. Perfeito. Então, toda entrega de gestão, além do nosso consultivo aprovar as nossas contas, nós ainda leva uma auditoria para que isso fique tudo transparente. Perfeito, muito bacana. Nós também contratamos auditoria para prestação de contas anual. A gente está fazendo, o Conselho Consultivo solicitou, né, o condomínio aceitou, paga, e aí é feito. Porque eu acho que fica bem transparente. Exatamente, realmente, né? Diminui e muitos muito conflito, nós, né? síndicos, nós não somos profissionais da área, Exatamente. né? Eu sou professora, né? Nós temos na nossa equipe hoje
uma arquiteta que está sendo muito importante, porque ela tem a visão das obras, das benfeitorias, e o síndico é advogado, que ajuda bastante. Porque muitas das vezes, por mais que as pessoas tenham boas qualificações técnicas, a gente precisa lembrar que a gente está gerindo o dinheiro do outro. Diferente de quando eu estou na gestão da minha empresa, que é o meu dinheiro, o meu patrimônio, né? Então a gente precisa ter um cuidado aí um pouquinho maior. Melhor. Mas isso aí, para fazer com que haja interesse, é o que a Adriana falou, né? Você sempre deixar tudo muito transparente e deixar a par, né? E sempre mostrar quando vier algum condômino reclamando de alguma coisa. Lá a gente no Flores Coiabá faz muito isso. Vem reclamando, questionando uma coisa, vem participar com a gente, entra pro conselho, no próximo, né? Deixar aberto, participa, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem condôminos que reclamam, né? Mas não vê o outro lado, né? Vem, né? O Eduardo, que nós temos o síndico, né? O Eduardo Cavalli, ele sempre faz isso. Venha, né, participar da outra, ele chama, sabe? Me ajuda, você me ajuda? E essa é a realidade, né, do condomínio, né? O patrimônio de todos, a gestão é de todas, né? A função da Assembleia também é essa, então é muito bacana que a gente implemente sempre essa cultura. Agora, a próxima pauta. A taxa de condomínio está cara ou falta transparência para justificar o que está sendo cobrado? Eu acho que isso é uma reclamação, às vezes, dos condôminos, né? Que não conseguem entender muito como funciona a dinâmica financeira dos condomínios, né? Inclusive, a gente, como o nosso condomínio tem 13 anos, é um condomínio que já precisa de manutenção. Então, quando a gente vai para as assembleias que falam que a taxa está alta, está isso, aquilo, a gente montou um portal de transparência que hoje a gente consegue comprovar cada centavo que o condomínio paga. Porque taxa extra para fazer isso, taxa extra para fazer aquilo. Mas tudo a gente consegue agora hoje comprovar com transparência cada centavo que o condomínio paga. Antigamente, as gestões anteriores, era só prestação de contas e não dava. Então, hoje, a cada 2 meses, a gente põe no portal de transparência tudo que foi feito. Então, hoje nós estamos tendo uma adesão dos condôminos muito grande. Né? Índice de aprovação muito grande. Sim, por causa disso. A transparência é uma base hoje em dia, né? Ainda mais com a digitalização, né? A gente não precisa mais ter acesso aos livros, né? Na palma da mão a gente consegue analisar. E os nossos condomínios são condomínios em termos de número de lotes, né? De terrenos muito similares, né? Em torno de 400, né? E aí, às vezes, o nosso condomínio, a gente coloca uma taxa, alguma coisa. Não, porque lá no Cuiabá é tanto. Porque às vezes a pessoa tem terreno, tem casa, tem familiar. Então, os próprios condôminos, eles comparam. Então, enquanto mais a gente mostra o que a gente está fazendo com transparência, prestação de conta, é tranquilo. Aí a adesão é total. Outra coisa, esses 3 condomínios que estão aqui são condomínios com mais de 10 anos. São condomínios que já estão fazendo o reinvestimento das suas áreas. Revitalização. Ampliação de academia, reforma de quiosque, né? Temos situações pontuais que a gente estava conversando ali que não tinha antes, né? Os condomínios novos já vão estar sendo planejados com o mercadinho, né? Com a área das feiras de lazer, e vão estar também já planejando a questão das encomendas, né? Então hoje nós temos um custo, porque eu tive que criar uma expedição dentro do condomínio, contratar funcionários. O teu não, né? O teu é o único de Cuiabá que conseguiu o CEP de rua. CEP nas ruas, nós nós temos CEP do condomínio, lá para dentro não tem. Então nós tivemos que criar mecanismo, contratar pessoas, e isso gera uma demanda enorme para nós, né? E isso é custo? É custo, exatamente, né? Isso é custo. O conforto custa, né? E é importante que os condôminos entendam que quando a gente fala de condomínio, a gente fala de rateio de despesas, né? Então, se a conta está cara, é igual a conta da nossa casa, né? A única forma da gente diminuir é economizando. Então, onde a gente vai cortar, onde a gente vai reduzir. Onde é possível, se é possível, se a gente perde qualidade com isso ou não, se é do interesse do condomínio, né? Porque muitas vezes, especialmente no caso de vocês, quando a gente fala de alto padrão, né? Muitas vezes não é interesse do condomínio, né? Diminuir segurança, né? Muitas das vezes o maior custo está ali na terceirização, na mão de obra, né? E se a gente diminui, o condomínio não sente só no bolso, né? Ele sente na qualidade de vida, né? Porque eu falo que gerir condomínios não é gerir patrimônio, é gerir pessoas. A gente está cuidando da casa, das famílias, das crianças, né? Então a gente tem que ter essa visão mais ampliada desse cenário, né? Agora vamos para a próxima pauta.
Quando acontece um acidente com uma criança no condomínio, é fatalidade ou falta de prevenção? A gente tem visto, infelizmente, né, muitos casos, né, na mídia, né, sobre esse tema, né, algumas legislações, inclusive, se alterando em razão disso. O que vocês têm vivenciado sobre isso? Sobre isso, eu vou falar um caso específico. Eu acho que é fatalidade, porque no nosso condomínio só teve um acidente até hoje, que é de conhecimento nosso, que foi de um cachorro que atacou uma criança. Então, assim, eu acho que é uma fatalidade, porque o cachorro pode fugir, ele escapa, aí não tem como você ter um controle. E aí eu acho que é fatalidade nesse caso, porque criança é bem complicado. Se pai e mãe não cuidam, e o pai e mãe às vezes acham que mora em condomínio, o condomínio é que tem que cuidar dos filhos. Você tocou num ponto importante, né? Que às vezes o condomínio gera uma sensação de falsa segurança, ao meu ver, né? Que os pais entendem que as crianças estão seguras ali, elas estão livres de atropelamento, de acidente, ali pode tudo. E ali pode deixam tudo, né? soltas, né? Exatamente. E aí existe a proteção do ECA, né? E os responsáveis são os pais, né? Mas existe também a responsabilidade do condomínio e da gestão de ter um ambiente seguro, né? De estar seguindo as normas para que ele não venha a ser responsabilizado. Então, ele não é o responsável por aquela criança, mas ele é responsável por cumprir as normas para evitar esse tipo de acidente. Eu vejo assim que existe sim a questão do condomínio. Eu preciso estar alerta, eu preciso manter todos os meus espaços em segurança, de choque, de manutenção, de parquinho, que nem eu tive mesmo um problema agora, um parquinho daqueles módulos bonitos de parquinho que tem um negocinho de corda, a corda com o passar dos anos agora esgarçou, né? E uma criança foi ali, enfiou o pé e a perna foi e acabou machucando. Pouco, mas é manutenção. Aí já interdita, chama a manutenção. Por quê? Porque eu preciso proporcionar esse ambiente seguro, né? Mas tem o outro lado também, né? Então, tem o lado que muitos pais realmente liberam as crianças pequenas para ficar pela rua, né? Nós temos muitos problemas com patinete elétrico, com moto elétrica, com bicicleta, com bola. Nós temos inúmeros. Eu até pedi para ele, eu falei, nós tínhamos que fazer um podcast aqui só sobre o CONTRAN, o ECA e a lei de trânsito, como que a gente vai fazer hoje com as motos elétricas. Eu concordo, e até porque muitas vezes a preocupação está muito focada no carro elétrico e eu vejo um perigo muito maior nos brinquedos justamente porque eles não têm tanta fiscalização. Inclusive, a gente não sabe muito nem como se portar com relação a eles. Inclusive, semana que vem, agora quinta-feira, eu tenho assembleia no nosso condomínio, uma das pautas. Nós vamos ter que organizar essa questão das motos elétricas. Porque quando era 1, 2, 3, ok, a moto do fulano. Hoje eu estou falando de lá no meu condomínio de 40 motos, né? Então, o que o CONTRAN fala? É o que nós vamos seguir. O que é permitido, o que não é, qual a idade. Como que eu vou identificar de quem é essa moto? Porque se eu comprei moto para o meu filho, a responsabilidade é minha, inclusive perante o ECA. Exatamente. Né? Então, como que nós vamos fazer isso? E o condomínio, ao se omitir, também atrai responsabilidade. Então, se ele está vendo, ele precisa notificar. E aí, a gente começou a sentir esse movimento. O que o condomínio vai fazer? O que o condomínio... Não, isso não me pertence, isso é o pai. Não é. Nós também temos algumas coisas para fazer. Exatamente. Vamos fazer certo? Não sabemos. Nós vamos ter esse ano daí para ver. Mas a gente está sentindo que os condôminos estão imaginando que o condomínio vai tomar alguma atitude. Eu não posso proibir. Com certeza. Não posso proibir, porque o CONTRAN... Você pode proibir até nós vamos seguir o que o CONTRAN fala, sim, né? Mas, inclusive, lá no nosso condomínio, nós seguimos o ECA. A criança com idade X não pode andar de moto elétrica. Andou, notificado. Andou a segunda vez, multa. Perfeito. Os que exigem capacete também tem que tomar cuidado. Sem capacete, andar na contramão. Nós vamos fazer para parceria com a CEMOB e fazer curso, treinamento. Falei, eu sou professora, eu faço com as crianças. Perfeito. Vamos a conscientização treinar, é muito importante. Ensinar, porque muitas vezes nem os pais têm noção, né, dessa responsabilidade, do que pode e o que não pode, né? É bem importante a conscientização de modo geral. Equipe, pais, né? Porque as crianças estão ali e justamente por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente os protege, né? Porque eles são os vulneráveis. Então, todos nós temos responsabilidade
sobre eles, né? E se o condomínio for omisso, também. ele também pode vir a ser responsabilizado, a responsabilidade direta dos pais. Inclusive, essa semana passada, na imprensa, essa semana foi noticiado aqui em Cuiabá que um condomínio de apartamento foi multado porque teve um problema de energia no parquinho, parquinho energizado, alguma coisa assim. Então, choque, né? isso daí é uma coisa de manutenção. Exato, A gente precisa estar atento, por isso que a gente tem equipes. Temos nossos, né, todos os nossos e tomar o cuidado, colaboradores. Né, de, por menor que seja a intervenção, sempre buscar profissionais capacitados, RT. Não, e criança é bicho curioso. Exatamente. Né? Então, tá o fio solto lá em cima. Não pode. Ele vai subir, ele vai pegar uma vara. Então, a comprar gente tem que parquinhos, prever, né, legalizados, seguindo as normas da BNT, né? Tudo isso respalda a gestão. Nós ainda temos mais alguma pauta? Acho que tem mais uma. Em casos de furtos em mercadinhos de autoatendimento dentro do condomínio, existe responsabilidade do condomínio ou do operador do serviço? Vocês já têm mercadinho? Temos. Como que isso tem funcionado? Tem tido problema com isso? Furto? Reclamações? No nosso caso lá, até hoje, graças a Deus, não aconteceu nenhum problema. Graças a Deus. Então, com relação a isso, mas eu acho que a responsabilidade é do mercadinho, mas é também do condomínio. Então, se acontecer o furto, o dono do mercadinho tem que nos comunicar para a gente ver via câmera. Igual eu falei, nosso condomínio hoje é coberto por 98% de ponto cego. Então, nós não temos muitos, temos muito pouco ponto cego. Então, dá para pegar e responsabilizar o pai da criança que acometeu. Que foi no caso que, porta aberta, a criança entrou não no mercadinho, em casa, e levou 3 garrafas de uísque, os adolescentes. Eu tenho mercadinho, já tive algumas situações, né, de passar o produto errado, o volume errado, né, conscientemente ou não, mas isso tudo, eu que gero isso, eu lido diretamente com o dono do mercadinho. E aí você passa essas informações para que ele possa... Ele me passa as imagens, olha, Adriane, aconteceu isso, eu preciso que você me ajude a identificar, porque quem identifica somos nós, né? Somos nós. Aí a gente identifica, mas eu não entro em contato com ninguém. Eles, são eles, né? São eles que vão entrar em contato. Lá no meu caso funciona assim. O que acontece isso? Geralmente são adolescentes, né? Então, assim, eu já passo, já temos um POP criado já em relação a isso de aglomeração de adolescentes. Então, assim, a partir do momento que o meu CFTV, que é, né, sistema de câmera, monitoramento, ele identifica aquela criançada, se tá no ponto, né, do mercadinho, o postura, ele aumenta a ronda ali naquele local. Só dele passar, aumentar a ronda, já inibe um pouquinho a criançada de fazer algo errado. Né? Porque ali a criançada, um colega ou outro, entra lá dentro, passa uma Coca-Cola e leva 2. Sim. Né? Abre, o que eu tive lá é questão de abrir carregadores de celular que no mercadinho tem, abriram lá e só abriu, testou e devolveu, mas danificou o lacre, né? Sim. São pequenas coisinhas. Aí o operador, né, do mercadinho, o proprietário, me identifica, às vezes passa para mim as imagens, a gente identifica. Eu tenho o costume de falar com o condomínio, né? Então eu mesma falo com o pai, né? Eu falo assim, olha, aconteceu isso, eu vou te passar o contato do responsável do mercadinho. Né? Mas eu primeiro faço essa triagem, esse primeiro contato. E às vezes quando se vê ali uma coisa, mas graças a Deus não tá tudo uma coisinha menor. Mas às vezes se acontece alguma coisa, né, nesse sentido, às vezes eu já coloco a postura ali já para ficar um pouquinho mais atento, eu já acabo inibindo. Nesse ponto eu concordo com você. É melhor a administração do condomínio falar com o morador para depois o dono do mercadinho falar. Eu acho mais interessante. Eu acho bem delicado, assim, quando a gente recebe lá no escritório esse tipo de contrato, eu busco sempre tentar tirar ao máximo a responsabilidade do condomínio, porque na maior das vezes o mercadinho é uma sessão de espaço gratuito ou com alguma participação nos lucros. Então a pessoa está lucrando com aquilo, ele escolhe ter um mercado automatizado, sem funcionário.
e aí ele quer delegar, o síndico já tem tanto problema para ele resolver, e aí você ainda vai ter que ficar preocupado, se desgastar com o condômino, para entender se a criança fez ou não fez. Às vezes é um amiguinho da criança que está ali, né? E aí a gente tem a questão da proteção de dados, a gente fornecer esses dados também para a empresa, e dependendo de quem da empresa vai fazer contato com o morador, isso também gera desgaste, né? Então eu tento sempre já respaldar lá atrás o contrato, porque todos nós que temos algum negócio de alguma forma, a gente entende que a gente tem algumas situações de risco que a gente sai no prejuízo, né? Então eu entendo que isso também é um risco operacional do negócio dele. Então assim, o que o condomínio pode fazer para auxiliar, ótimo, né? Mas eu também entendo que o condomínio não deva atrair para si essa responsabilidade, né, de algo que ele está Isso, nosso contrato realmente está bem claro que isso é total responsabilidade do mercadinho. Né? E aí tomar também o cuidado com essa sessão de informação, né? Sempre ter termo, né, de autorização para contato, para ceder dados, né? Tudo isso é bastante importante. Por isso que eu sou a favor que a administração entre em contato com o morador primeiro. Se ele autorizar, antes do dono do mercadinho. Sim. Perfeito. E nisso a gente sempre, de vocês, mas eu tenho um problema com questão com bebidas alcoólicas, também, né? Então, às vezes, chega isso de um menor ir lá e comprar. Você não tem o controle daquilo ali. Então, teoricamente, eu só cobro realmente do operador ali do mercado. E o que mudou, né? Que nem nós somos de uma época que a gente passeava, a gente ia na rua, a gente tinha ponto de encontro. Lá no Paraná tinha rua que a gente ia quando era adolescente. Uma praça, né? Hoje não tem. Onde é que esses jovens estão? Dentro dos condomínios. Nos dias das feiras, né? Então, eles vão nos dias das festas, fazem pontos de encontro nas casas. Então, mudou a sistemática. Sim. Né? O mercadinho nosso lá virou ponto de encontro. É lá, daí tem uma mesinha, é lá que o povo fica, é lá no point. Né? Então, as posturas estarem sempre vigiando, isso é importante. Até o nosso síndico lá sempre brinca que os adolescentes parecem que são vampiros. Eles ficam escondidos durante o dia, aí vai chegando 5:30 da tarde, começa a sair. Brotar. Começa aí. Gente, e eles grupos se multiplicam, convidam os amigos para vir, né? Então, realmente, é uma sistemática nova hoje, né? Que os condomínios estão tendo isso. E acaba gerando, às vezes, muitas das vezes, esses probleminhas, mas são muito pontuais e muito tranquilo. Que ótimo. Obrigada, gente.